é fácil perceber o quanto você trafega muito bem pelo campo ambiental, né? Sim. Então vamos jogar já uma questão meio, né, bacana aí para a gente desenvolver esse raciocínio. Olhando para o lado ambiental, quais são os problemas ambientais e as suas consequências para o planeta e para a humanidade? Já que você é da biologia e tem um estudo maior nesse campo, o que você poderia contribuir aí? O que você entende sobre isso? Então, atualmente, né, sempre teve. Então, começa lá na Revolução Industrial, a gente sempre é o marco, né? Que as pessoas, o que acontece? As pessoas tinham ali o seu sítio, plantavam o seu próprio alimento, e aí começa a vir as indústrias e falar, você vai ter uma vida melhor, você vai ter mais dinheiro. Prosperidade. Você vai ter isso, você vai e vendia aquele negócio. Então, o que eles faziam? Saía ali, deixava a família, né, os homens e ia. E muitas das vezes a mulher queria ir junto, ia e acabava trabalhar por centavos, né, porque a mulher não era valorizada naquela época. E aí, o que acontece? Começa, então, o uso desenfreado de matéria-prima. Não tinha uma educação muito assim, a gente sabe a história da educação, que era só para homens, para quem tinha muito dinheiro. Cultura patriarcal. Exatamente. Né? E daí o que acontece? Hoje em dia, qual que é as consequências? Consequências da geração anterior, que deixou pra gente, né? Então, eles gastaram tudo que tinha e agora a gente tem que se virar com o que tem. Então, e manter, né? Manter o que tá acontecendo. Então, quais que são os principais, hoje em dia, os problemas? Desmatamento. A gente tem aí, né, o pau-brasil, que era o auge para fazer móveis. Então, a gente já quase não tem. Queima. E uso desenfreado das indústrias, né? E muitos não seguem a legislação. Por exemplo, eu fiz perícia e auditoria ambiental para aprender mais dessa área. Então, tem uma legislação incrível, assim, enorme, só que o que acontece? Não tem pessoas que vão lá e ficam em cima, pessoa que fica aplicando e cobrando, né? Então, qual que é a consequência para a humanidade agora? Esse tempo seco que a gente está tendo. Horrível, essas chuvas que eles estão falando, que é a chuva ácida, né, na verdade, que eles falaram que é a chuva preta, que cai ali, que ela tem a coloração escura, é chuva ácida. Essas queimas que muitas das vezes, a gente tá vendo aí no jornal, que é queimada para poder fazer loteamento, né? Sim. Então, as consequências que a gente tá tendo hoje em dia é que daqui a uns dias a gente sempre falou, desde criança, né, tem uma brincadeira que eu faço com os alunos, que é assim, eu não cantei Planeta Água quando era criança pra estar passando por isso. É legal, né? Guilherme Arantes? Isso. E aí, o que acontece? Eles usaram tudo que tinha, e agora a gente tá aí. A gente tá faltando água. A gente teve uma queimada aqui muito grande em Campos, né? Sim. Voltando pra área local, de Campos. Né? Pessoal comprando aí umidificador de ar, né? Tem até uma brincadeira que tá rolando no Instagram aí com os adolescentes, que eles falaram assim, a gente assistiu Lorax, falando de estocar o ar, né? Guardar lá. E hoje em dia a gente tá tendo que comprar umidificador. Sim. Então, essas são as consequências, né? A gente tá colhendo que os antepassados achavam que nunca ia acabar. Essas são, pra mim, né, as maiores consequências. E dentro dessa ideia, assim, das consequências, como que você consegue, dentro das suas aulas, aí, trazer uma conscientização? Já que a informação está na nossa cara, né? Mas, às vezes, um biólogo ali, alguém da biologia, pode trazer de forma muito mais simples essa ideia, né? O que é para fazer? O que é necessário? Eu não preciso ser um ativista do Greenpeace, né? O que eu posso fazer no espaço onde eu vivo para trazer um discernimento, uma consciência do que eu não devo fazer, porque o mal já está instaurado. Na nossa escola que a gente trabalha, a gente foca na solução. O problema já está aí. O que você traz através das suas aulas para enriquecer? Normalmente, atualmente eu tô no meio mais privatizado da escola, né? Mas eu acho que toda aula a gente consegue tratar um pouco disso. Então, eu sempre trago algo que tá relacionado ao ambiente que eles estão. Então, não adianta eu trazer um conteúdo lá de Ubatuba, lógico que é importante. Porque a gente sabe que os rios daqui de Campos vão, no final, desaguar lá. Exatamente. Só que eu tento trazer pra cá. Por exemplo, a gente entra no portal, já tem uma placa escrito área de proteção ambiental. A gente é uma APA. Né? A gente tem 28 mil hectares protegidos aqui. E então eu tento trazer isso para eles, né? Tento trazer o quê? O que tá acontecendo no meio agora? A gente não tá conseguindo respirar. O que a gente pode fazer? Porque normalmente os alunos é mais fácil de lidar assim, né, na sala de aula e conversar, só que a gente tem que tentar levar isso no dia a dia. Então não é só fechar a torneira a hora que tá escovando o dente, né? É saber que
a partir do momento que eu consumo muito, eu sou cheia de... Eu tenho um Instagram, eles falam, mostra as comprinhas. Só que assim, a gente tem que entender, eu falei pra eles, não é o consumismo, né? Então a gente tem que ver, o que a gente tá comprando? Essa roupa vai durar bastante tempo? Isso é durável? Às vezes pagar mais caro num tênis, tá, junta mais tempo, mas o tênis vai durar muito mais tempo do que pra ir pro lixo. Sim. Então mostrar as consequências mesmo daqui. Né, eu lembro que quando eu tava na escola, mostraram pra mim um filme que chama Ilha das... Não é Ilha das Couves, eu esqueci o nome do filme agora. Mas mostrava um pessoal comendo ali, daí a moça via um tomate e jogava fora. Aí esse tomate fazia o caminho dentro do caminhão e tudo, e chegava em pessoas que não tinham o que comer. Aquilo me marcou? Me marcou. Só que a gente tem isso aqui na região. A gente tem pessoas que vivem de reciclagem, a gente tem pessoas que não sabem como descartar o lixo. Por exemplo, então eu trago imagens pra eles de coisas que acontecem na cidade. Então é uma das coisas que eu tento influenciar. Adequar a realidade deles e o que eles podem fazer. Exatamente. De forma ecológica. Legal. E igual eu falei pra eles, que eles falam muito de política, né? Adolescente é o famoso rebelde sem causa, né? Sim. E aí eles assim, não, porque prefeito, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu falei, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quem que joga o sofá no Rio? E aí eu tirei uma foto quando eu tinha, acho que 18 anos. Isso sempre da área ambiental, sempre me incomodou. Só que eu não dava valor na cidade, né? Sim. Então eu fui pra Taubaté, fiquei um tempo lá. E quando eu voltei, depois de formada, que eu fui dar valor, eu falei, gente, os alunos precisam saber disso. E daí eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que ficava lá na Lagoinha, que mudou minha mente. As meninas mudaram... mudaram a minha mente, e foi algo que eu me apaixonei. E quando eu entrei em sala de aula, eu falei, não, os alunos precisam saber disso, valorizar o meio que eles vivem, saber onde eles estão. E aí eu mostrei essa foto, né, do sofá, que não foi o prefeito que foi lá e pegou. Não estou abrindo a política aqui, mas porque, né, e eles jogaram lá, quem que foi? A população, saber que aquele sofá vai ficar lá, e um dia vai alagar. E daí eu falei também do deslizamento que teve aqui, acho que foi em 2000 isso. Meu pai apareceu na TV, né, pra mim foi um marco. Que ele foi ajudar, porque amigos dele moravam lá. Sim. E aí foi porque as pessoas precisam de moradia? Precisam. Só que elas acabam entrando em lugares, desmatando, tirando mata ciliar, e no final vai sendo carregado. Então, a minha abordagem é sempre trazer para os alunos algo em lugares que eles vivem. É fácil? Não, porque a gente tem um conteúdo a se cumprir, né? Sim. Que não pode ir muito para lá, que tem que atender então aquela sempre tem que dar uma volta ali. Então é falar, você pensou quando você ia comprar isso? Como que você vai descartar? Então é fazer mais perguntas, igual você falou, para achar a solução mesmo do que eles vão fazer. Dentro dessa ideia do que a gente está discutindo, você acha que hoje em dia a questão ambiental ela está tendo mais espaço nas discussões mundiais? E como que você pensa? Você é uma entusiasta aí da ODS, dessa agenda de 2030? Você acha que isso tem surtido efeito? Ou, na verdade, às vezes acaba sendo discurso eleitoreiro, ou pessoas que querem dizer que é o salvador da pátria? Como que você vê isso? De fato, a gente vai alcançar até 2030 aí o selo verde, enquanto um país consciente, inteligente, na forma de produzir, mas ao mesmo tempo ecológico? Como que você vê isso? Então, uma das coisas que a gente discute muito no mestrado de educação, que assim... É importante a gente ter a nossa formação continuada, né? O professor tem que ter a formação continuada, e uma das coisas que fez eu pensar nas ODS foi entrar no mestrado, porque se eu falar pra você que eu fazia isso antes, não. Então já tá um ponto aí. Eu, como professora de biologia, sabia das ODS quando eu tava na escola, mas depois que eu me formei, eu dei meio uma deixada de lado, principalmente por conta de cumprir o conteúdo. Mas assim, a gente sempre teve o debate de educação ambiental mundial. A gente teve a reunião do Rio 92, né? Começou lá em 92, quando juntou vários países em prol. Isso. Sempre teve uma discussão, só que é aquilo, né? Pessoas que são grandes, têm nome e não pega ali vou usar uma palavra meio assim, mas a escória da sociedade, que é a população. Então eu acho que quando fosse fazer essas reuniões, a gente tinha que juntar a população, sabe? A população local, exatamente. Porque assim, não adianta eu mexer lá em cima, né? É lógico que a gente é entusiasta, a gente fala, não, vamos colocar até 2030, a gente tá em 2024. Sim, foi 6 anos. Exatamente. E aí, esses dias eu tava pensando exatamente nisso. A gente teve uma baita de uma queimada aqui. Será que a gente tá preparado para cumprir todas as ODSs? Não.
Acho que nós somos 17 lá vai que você tá. Né? Isso, e dentro de cada ODS a gente tem subgrupos que eles vão ser, eu acho que assim, até 2030 eu acho que não. Posso estar sendo bem pessimista, mas eu acho que não, porque pelas coisas que a gente vem vendo, né? Sim. E às vezes a gente conversa com o aluno, a gente fala, vamos fazer uma compostagem em casa, igual você falou de ser ativista, né? Sim, que veste a mesma camisa e vai para o combate, para o enfrentamento. Né? Às vezes eu acho assim, tem pessoas que eu sigo no Instagram que eu acho assim, nós tem uma menina que também é da área de biologia, ela faz biologia e direito. Sim. Ela é uma inspiração, não consigo fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, não, ela mesma não indica, mas assim, eu vejo que ela vai lá, ela vai pra cima, ela traz informação, toda vez ela traz vídeo, então eu acho que é isso, ela quer pegar uma população que tá ali, sendo esquecida, sendo deixada de lado, e muitas vezes os alunos, eles falam assim, mas pra quê? Né? Por quê, né? Tipo, pra que eu vou falar de educação ambiental se eu tô passando necessidade em casa? Então, às vezes, assim, eu acho que o que dificulta hoje em dia a gente tá discutindo? É discutido? É mais discutido hoje em dia? Sim. Principalmente a gente vê passando muito mais em jornal. Sim. Esses últimos dias falando sobre a chuva preta que eles chamaram, né? A gente vê hoje em dia discutindo sim. Só que é aquilo, tem legislação, tem aplicação, só que não tem quem vai lá e fale, você vai ser punido. Efetiva isso de Exatamente. fato. Então, assim, tem coisa que acontece ali que eu acho que deveria ter aberto mais a população. No começo vai ser difícil? Sim. Vai, porque a gente está em Campos do Jordão, a gente vê que às vezes a própria a prefeitura ou a escola faz algo para a população e a população não vai, porque não se sente pertencente. Sim. Mas é um passo de cada vez, né? Mas é isso que você falava, levar o conhecimento a todos, não ficar só na parcela de cima. Isso. Levar realmente para a mobilização popular. Sim. Porque a transformação não acontece só em cima, é horizontal, é vertical, enfim, é num processo Exatamente. como um todo. Né? E eu acho, assim, que a gente não vai alcançar, posso estar sendo bem pessimista, mas eu acho que a gente não vai alcançar as ODS em 2030. Eu acho que a gente está avançando agora pelo desespero. É como se diz, não é um plano de ação, é de reação. Exatamente. A gente está sendo engolido aí por todas essas catástrofes, né? A gente está na parte urgente agora, né? Sim. É a urgência climática. Então não é mais assim, nossa, gente, vamos cantar, igual eu falei da plaquinha. É uma coisa que a gente está passando. Né? E até zoo com meus alunos assim, eu falo, gente, bem na minha vez de ser adulto, agora eu tô vendo tudo acontecendo.